Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje, quarta-feira, nós estamos iniciando então a nossa semana, porque nós tivemos aí 2 dias de feriado. Então, vamos começar hoje, dia 22 de abril. E para iniciar o dia de hoje, eu gostaria de dar para vocês uma palavra, que vai ficar tudo bem, tá? Vocês não precisam se preocupar, porque nós temos um Deus que cuida de nós e que Ele está a todo momento olhando por cada um de nós, tá bom? Então, todas as vezes que você sentir alguma coisa ruim, lembre-se, tem um Deus que cuida de nós e vai ficar tudo bem, tá bom? Então hoje, quarta-feira, nós vamos começar com a nossa aulinha de português, de língua portuguesa, tá bom? Então, como vocês receberam o material, nós começamos a falar a respeito dos substantivos, mas vamos falar de plural e singular. Então, tia Jaqueline, o que é plural e o que é singular? Então, o plural e o singular é quando nós falamos de quantidade, ok? Então, aqui, a tia preparou aqui, por exemplo. Quando eu estiver falando de um canetão, eu estou falando no singular. Quando eu estou falando de uma coisa, eu vou falar singular. Quando eu estou falando de mais que um, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Se eu estiver falando de 2 para mais, então eu estou falando de plural. Aí a tia Jaqueline colocou 2 exemplos. O exemplo no plural. As aves voam alto. Um exemplo no singular. A ave voa alto. Vocês perceberam que na frase não somente as palavrinhas aves, mas também o verbo também ficou no plural. E do lado de cá, o verbo ficou no singular. Então, toda a frase, ela precisa estar junta, igual, ela precisa se igualar, precisa estar certo, completar uma a outra. Eu não posso falar as aves voam alto. Não, as aves voam alto, certo? E aí a tia Jaqueline mandou uma folha e eu quero que vocês acompanhem a leitura junto comigo, tá bom? Nessa folha começa falando a respeito do singular e plural, certo? Fala assim, na língua portuguesa, há 2 flexões de número das palavras. Singular, que indica apenas um substantivo, ser vivo, objeto, etc. E o plural, que indica mais de um substantivo. Para flexionar um substantivo do singular para o plural, é preciso observar algumas regras. Então, a tia Jaqueline já até tinha falado a respeito do singular e plural. Só que tem algumas regrinhas que eu não tinha falado antes, que tá aí no material de vocês, e que nós precisamos observar com muita atenção para a gente aprender a fazer o singular e o plural dessas palavrinhas. Então aí começa assim, plural dos substantivos simples. Então começa, as palavras terminadas em vogal, de tom oral e consoante N, acrescenta-se a consoante S. Por exemplo, cadeira, cadeiras, ideia, ideias, hífen, hífens. Com exceção de uma palavrinha, cânon, fica cânones. Então, ao invés de acrescentar só o S, nessa palavrinha acrescentou o ES, ok? Número 2. As palavras terminadas em M, eu não vou acrescentar o S. Eu vou tirar o M e vou substituir por NS. Olha o exemplo. Viagem, viagens. Bagagem, bagagens. Ruim, ruins. Certo?
Número 3. As palavras terminadas em consoante R e Z, eu acrescento ES. Ao invés de eu acrescentar sou S, vou acrescentar ES. Olha o exemplo. Dever, deveres. Saber, saberes. Sagaz, sagazes. Albatroz, albatrozes. Ok? Número 4. Nas palavras terminadas em I, L, O, U, eu vou trocar a consoante L por IS. Exemplo, pardal, pardais. Girassol, girassóis. Cordel, cordéis. Exceção da palavra mal, que no lugar de você trocar, você vai acrescentar o ES, vai ficar males. E cônsul, que vai ficar, que ao invés de você trocar o L também, você vai acrescentar ES, vai ficar cônsules. Número 5. Palavras terminadas em IL. Palavras oxítonas. O que são palavras oxítonas? Palavras oxítonas são as palavras que a última sílaba é a mais forte. Tá? Vou dar o exemplo de uma oxítona. Ó. Café. O fé não é mais forte? Então, quando é assim, quando é uma palavra oxítona, ou seja, a última é mais forte, então substituímos o IL por IS. Exemplo, senil, senis, juvenil, juvenis. Palavras paroxítonas, nós substituímos por E e S. E paroxítonas, o que são? É quando a penúltima sílaba é a mais forte, ok? Então, aqui no exemplo, míssil, ao invés de ficar como na anterior, vai ficar mísseis, ok? Número 6. As palavras terminadas em consoante S. Letra A. Monossílaba ou oxítonas, acrescenta-se ES. Então, o que é monossílaba? Uma sílaba só. Então, quando as palavras são terminadas em S e elas são monossílabas, ou seja, uma sílaba só, ou são oxítonas, ou seja, a última sílaba é a mais forte, então nós vamos acrescentar ES. Olha o exemplo aí, ó. Lilás, ok? Vai ficar lilazes. Agora, letra B. Paroxítonas ou proparoxítonas ficam invariáveis. Que isso, tia Jaqueline? Elas não mudam. Quer ver um exemplo? Férias, ônibus, não muda. Fica do mesmo jeito, tanto no singular quanto no plural. Número 7. As palavras terminadas em ão vão para o plural de 3 maneiras. E crianças, nesse daí nós precisamos ter bastante atenção, porque é uma das que acontece o maior número de erros, é quando as palavrinhas são terminadas em ão, porque tem muitas pessoas que têm dúvida de como que vai colocar no plural, tá bom? Então, olha só, substituindo o ão por ões. Exemplo, negação, vai ficar negações. Substituindo o ão por ãos. Exemplo, cidadão, cidadãos. E essa é uma das palavras que a tia mais vê pessoas errando. Que muitos falam cidadões, não é cidadões. Cidadãos, ok? E... Opa, a tia Jaqueline pulou um aqui. A letra B. Substituindo ão por ães. Olha o exemplo. Pão, pães, ok? Aí vem a número 8. Palavras terminadas em X ficam invariáveis também, ou seja, não mudam. Quer ver um exemplo? Durex. Durex, ok? Isso aqui é fita adesiva, mas Durex é parecido, ele é menorzinho. E Cortex, ok? E aí logo embaixo tem então
uma tarefinha que a tia Jaqueline passou. Número 1, assinale a única alternativa em que todas as palavras estão flexionadas adequadamente, ou seja, todas as palavras, elas precisam estar corretas, elas precisam estar certas. Por quê? Porque a tia Jaqueline colocou várias palavrinhas ali de forma errada. Eu escrevi de forma errada, certo? Então ficou errado. Algumas palavrinhas ficaram erradas. Só que aquela que as duas estiverem corretas, você vai marcar um X, ok? Alemães, a letra A, alemães charlatães. Letra B, catalões, escrivães. Letra C, cães, tabeliões. Letra D, capelões, pães. Letra E, capitães, cidadãos. Será qual que está certa? Quando você fizer, manda para a tia Jaqueline uma foto, tá bom? Para você me mostrar que você acertou. Na letra B, na número 2, aliás, fala que é para você assinalar o plural que está incorreto. Presta atenção, não é o que está certo, é o que está incorreto, certo? Então, olha só, velozes, leões, plantões, vapores. Será que você já viu qual que está errado? Então, marca um X no que está errado e depois manda para a tia Jaqueline, tá bom? E olha só, mais uma. Fala assim, ó. Passe as palavras abaixo para o plural. Livro, férias, ó. Lembra lá, hein, o que a tia escreveu lá. Anel, pastel, cão, girassol, castelo e juvenil. Se você tiver dúvida em alguma palavrinha, volta lá na lista que a gente acabou de ler, que você vai ver que ficou fácil de você responder essa daí. Logo depois, quando você terminar de fazer essa tarefa, eu quero que você abra o livro novo, tá? O nosso livro novo, lá na página. Só deixa eu ver qual a página que tá aqui. Na página 14, tá escrito lá assim, ó. Substantivo, singular e plural. Número 1. Releia o trecho a seguir e faça o que se pede. Olha o trecho. Veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Letra A. Pinte os substantivos que nomeiam animais. Então, você vai pintar, tá? Não muito forte, os substantivos que nomeiam animais. Quais são os animais que aparecem aí? Você vai pintar. São 3, tá bom? Você já encontrou? Pinta eles aí. Logo depois que vocês pintarem, vem a letra B. Agora, copie as palavras que você pintou nos espaços adequados. Ó, indica apenas um ser e indica mais de um ser. Dessas palavras que você pintou, qual está no singular? Ou seja, indica apenas um ser. São 2 palavrinhas. Você vai escrever elas aí, tá bom? E indica mais de um ser das que você pintou. É apenas uma palavrinha. Aí você vai escrever lá, ou seja, é o plural, certo? Depois vem um textinho pra gente ler. Olha lá. Dependendo do número de elementos que indicam os substantivos, podem ser classificados em singular, quando a palavra indica um único ser. Aí deu o exemplo a serpente. E plural, quando a palavra indica 2 ou mais seres. Aí deu o exemplo os passarinhos. Aí depois vem número 2. Complete a legenda das imagens com o singular ou o plural dos nomes. Aí vem primeiro aí, ó, o leão. Aí na outra imagem são 2,
né? Então, como que vai ficar? Não esqueça que o também tem que ficar no plural, tá bom? Você vai escrever embaixo. Aí depois embaixo tem uma outra imagem que é apenas um. E tem a imagem do lado, que são duas, que tá escrito as serpentes, ok? Aí lá nesse caso, a anterior você vai colocar no singular. Logo depois vem outras imagens, aí tem a lebre. E aí na imagem do lado tem duas, ou seja, o plural. Então você vai escrever. Na imagem de baixo tem. A primeira você vai escrever, está no singular. A segunda tá os bambás, que já está no plural. E você vai escrever então o anterior no singular, certo? Ficou alguma dúvida sobre plural ou singular? Eu sei que aquelas regrinhas, elas parecem ser difíceis, mas elas não são. Vocês vão se acostumar ouvindo. Então, uma das coisas que vai ajudar vocês bastante é ler, tá bom? Quanto mais vezes você lê aquele pedacinho que a tia fez, mais você vai se acostumar com isso, tá bom? E qualquer dúvida, manda pra tia, ó. Um beijo no coração e até a próxima aula.